Boa noite, professor Rodrigo, tudo bem com o senhor? Então, vamos lá. A primeira pergunta, ela traz: dois sócios, Arthur e Bruno, obtiveram como lucro de um negócio o valor de R$ 7.200. Esse lucro foi repartido em partes proporcionais ao qual cada um havia investido. Arthur investiu 2.400 e Bruno 1.600. E por isso, ao final, Arthur teve direito a um lucro maior. A diferença entre o lucro de Arthur e o lucro de Bruno foi de 1.200, 1.360, 1.400, 1.440 ou 1.500. Primeiro, a gente tem que saber se essa questão ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. No meu caso aqui, ela vai ser diretamente proporcional, certo? Então, ela é diretamente proporcional, devido à questão das grandezas e a diferença que a gente consegue observar isso. E as grandezas, qual o problema traz? As grandezas é a questão do lucro e também do investimento. Como a gente tem as grandezas, a gente pode montar o quê? Então, a gente tem que Bruno, vou separar aqui por questão de investimento, que são as grandezas que eu acabei de descobrir, investimento, e outra etapa por lucro, certo? Então, por o lucro e investimento, as nossas grandezas descobridas. O problema traz que foi na questão na soma do investimento, soma dos investimentos entre ambos foram de 2.400 mais os 1.600, que seria o valor do investimento de Arthur e Bruno. Então, 2.400 mais 1.600 dá 4.000, certo? Então, a gente tem que, vou lá de cá, 4.000 está para 7.200, onde 7.200 foi o lucro de um negócio com o valor obtido no total, né? Foi 7.200. Assim como 1.600, porque 1.600 é o valor investido pelo Bruno. Tá para X. Como são diretamente proporcional, basta a gente fazer a proporção. Só que antes a gente, na verdade, vamos fazer a proporção para a gente já descobrir o valor. Primeiro a gente faz do Bruno, que eu ia fazer primeiro o do Arthur agora, mas vou fazer depois. Então a gente faz a proporção, vai ficar 4.000 multiplicando x, que é igual 1.600 vezes 7.200, dá 11 milhões, na verdade, 520 mil. Desculpa aí. E isso me dá um resultado nesse valor dividido por esse, eu chego no valor de 2.880. Esse aqui foi o lucro do Bruno, certo? Agora a gente pode fazer o do Arthur. Arthur, vamos colocar aqui do mesmo jeito, investimento, né? E o meu lucro. Então, o valor do investimento que a gente descobriu da soma foi 4.000. O valor do total desse investimento foi 7.200. O valor que o Arthur investiu foi o quê? 2.400. E eu quero descobrir nesse caso, no final, a diferença entre o lucro de Arthur e de Bruno. Então, vamos fazer a diretamente proporcional. Aqui a gente tem multiplicando, o valor vai dar 4.000 vezes x, que é igual a 2.400 vezes 7.200. A gente tem que dar 17.280.000, certo? Dividindo esse valor por esse, a gente tem 4.320. Como, vou até escrever aqui, na verdade, voltando aqui anteriormente, então, lucro de Arthur, certo? Foi o que a gente acabou de descobrir. Como o problema pede a diferença entre o lucro do Arthur e o lucro de Bruno, a gente agora tem que fazer a diferença. E a diferença para nós é o quê? É subtração. Então, a gente tem diferença do valor de Arthur e de Bruno. Quem ganhou o valor do lucro de Arthur? 4.320.
menos o lucro de Bruno, que é 2.880. Isso me dá um resultado de 1.440. Então, a gente descobriu a resposta. Isso é a minha alternativa D, que é a questão correta. Certo? A segunda pergunta é: no seu número de 28 de março, a revista Veja ela publicou um pequeno quadro que mostra a variação da balança comercial do Brasil durante alguns anos. Aí, no quadro retrata, a balança virou 15 anos, a balança comercial brasileira passou de um superávit de 12,5 bilhões para um déficit de 597 bilhões, certo? Na pergunta retrata: posso concluir que de 1995 a 1997, o déficit dessa balança aumentou aproximadamente de 1,5%, 15%, 25%, 150% ou 250%. Então, a gente tem que, na primeira, vou separar aqui, a gente tem que em 1995, vou trazer os dados do problema. O déficit foi de 49.858 menos 46.506, certo? Aí na tabela o senhor pode conferir, que vai dar o quê? Um resultado de 3.352 em 1995, que ele está perguntando, né? Já em 1997, que o problema pergunta também, em 1997, o déficit ele foi de 61.347 menos 52.990, de acordo com a tabela, que é o valor, nesse caso, da exportações, que é importações para exportações, certo? Que é igual, diminuindo esse valor, a gente encontra o valor de 8.357. Para a gente, como está pedindo para o déficit dessa balança aumentou aproximadamente, aqui a gente vai calcular o aumento percentual. Então, o aumento percentual, ele é dado, vou anotar aqui para você, ele é dado por, e que a taxa, nesse caso, né, é igual ao valor final menos o valor inicial, tudo isso dividido pelo valor inicial. Essa é a forma que é usada para descobrir o aumento percentual. Vezes, multiplicando como é taxa, né, o 100%. Então, basta agora a gente substituir o valor. Então, a gente tem que a taxa é igual. Quem que é meu valor final que a gente descobriu? 8.357. Menos o valor inicial. Quem que é o valor inicial? 3.352. Dividido pelo valor inicial novamente, que é 3.352 vezes o 100%. Isso a gente tem aqui. Aqui, 8.357 menos 3.352, a gente chega em 5.005, nesse caso, dividindo por esse valor, vezes o 100%. Se a gente jogar na calculadora esse valor, a gente chega em 1,49, que é aproximadamente 150%, porque a gente arredondou as casas, certo? Então, a alternativa correta é a letra D, 150%. Certinho? Olá, gente. Vamos para a nossa terceira pergunta. Olá, na verdade, professor. A rede de lojas Cistrep, ela vende por crediário com uma taxa de juros mensal de 10%. Então, a gente já vai anotando as questões que o problema traz. Uma certa mercadoria, cujo preço à vista é P, ao qual é o valor que a gente quer descobrir, será vendida a prazo de acordo com o seguinte plano de pagamento. R$100
de entrada. Certo? Há uma prestação de 240. Então, no primeiro mês, foi pago R$240 a ser pago em 30 dias, correto? E outra de 220, que foi no segundo mês, a ser paga por R$220, a ser pago em 60 dias, como é no segundo mês. A questão é, determine P, que é o valor da venda à vista dessa mercadoria. Então, como a gente quer descobrir o valor de P, basta a gente jogar na forma de taxa equivalente. Como a gente tem que P é igual ao valor da primeira entrada, que é 100, mais o valor do primeiro mês que foi pago, que é 240, dividido pelo valor da taxa equivalente, que é 1, né? Mas a gente sabe que 10% é igual que a 0,1. Então, mais 0,1. Como é primeiro mês, vai estar elevado ao meu N1, certo? Que é meu tempo. Mais o valor do segundo mês, que é 220, dividido por 1 mais o mesmo valor, 0,1. Como é segundo mês, vai estar elevado à potência 2. Então, resolvendo aqui, a gente tem 100 mais 1 mais 0,1, fica 1,1. Nesse aqui também é o mesmo caso. 240 dividido por 1,1, porque 1,1 elevado a 1 é o próprio valor. Vai dar 218,18. Mais esse valor elevado ao quadrado vai ser... Questão 4 é o seguinte. Certo consumidor foi a um restaurante em que podia servir-se à vontade de comida, pagando um preço fixo de R$8. Então, preço fixo é igual a R$8, correto? As bebidas, porém, servidas pelo garçom eram cobradas à parte. Na hora de pagar a conta, constatou-se que lhe cobrava 10% a taxa de serviço sobre o total de sua despesa. Ou então, a taxa era de 10%, que equivale ao que a 0,1. Considerando que só as bebidas lhe foram servidas pelo garçom, pagou sua despesa incluindo a taxa de 10%, somente sobre o seu gasto com bebidas, certo? Qual a diferença entre a importância que lhe cobrava e efetivamente paga? A bebida, a gente vai considerar ela sendo X, porque a gente não sabe o preço na verdade. Então, sendo X. Ele quer saber a diferença entre a importância do que lhe cobrava e a que foi paga por ele. Então, a gente tem que, como lá fala que na hora de pagar a conta, constatou que lhe cobrava 10% da taxa de serviço sobre o total de despesas que era cobradas à parte por ele, a gente tem que 10% mais a quantidade de bebidas é igual aos 10% mais 1% dessa quantidade de bebidas, certo? Que é igual a 11%. E considerando que só as bebidas lhe foram servidas pelo garçom, pagou sua despesa, incluindo esses 10% sobre o seu gasto com as bebidas. Então, a gente tem que o valor cobrado é igual a essa quantidade que a gente achou. Na verdade, nem é 10 mais 1% nesse 10 casos, que é, como a gente, os 10%, a gente colocou ele sendo 0,1, seria então 1,1%. Desculpa, tá? Que eu tinha esquecido aqui, tá? É 1,1%. Porque a gente adotou, né? Que a gente sabe que 10% é igual a 0,1. Então, o valor cobrado seria os 1,1 multiplicando vezes 8, que é o valor fixo, mais o valor da bebida, que é X. E o valor, na verdade, o total pago corresponde a essa quantidade aqui, que é o valor fixo, que é o preço fixo, mais, que agora eu fiz a multiplicação. Na verdade, eu fiz a multiplicação, não, eu fiz o total pago, que é 8 mais a quantidade
desse total de bebidas que a gente achou aqui, ó, que é 1,1 multiplicando vezes x. Então, como ele pede pra gente saber a diferença entre o que foi cobrado e o que foi efetivamente pago, basta a gente fazer o seguinte. O problema já foi montado. A gente tem, então, o valor cobrado, que é 1,1 vezes multiplicando 8 mais x, menos a diferença que a gente sabe que é subtração, 8 mais 1,1 que multiplica x. Basta a gente agora resolver essa operação, que vai dar 8,8 multiplicando aqui, mais 1,1 x menos 8, menos com mais, menos, né? 1,1 x. Cortando esse aqui fica 0. O que me sobra é apenas 8,8 menos 8, que é igual a 0,8. Então, a diferença seria, nesse caso, de 80 centavos, certinho? A quinta pergunta é a seguinte, ela traz para nós. Um equipamento eletrodoméstico custa R$ 175 à vista, mas pode ser adquirido a um prazo por intermédio de 3 prestações antecipadas mensais iguais e consecutivas a R$ 100. A taxa de juros efetiva composta ao mês cobrada nesse financiamento é de 100%, 80%, 75%, 72% ou 36%, com suas respectivas alternativas. Então, como o problema está perguntando para a gente qual que é a taxa de juros efetiva durante esse mês, basta a gente jogar na taxa de equivalente, onde a prestação, que é o valor fixo nesse caso, seria R$ 175, que foi o valor pago à vista, certo? E o problema traz também que pode ser adquirido por um prazo intermédio de 3 prestações e antecipados mensais iguais no valor de, nesse caso, de R$ 100, certo? Então, a gente tem que o 175, que é o valor à vista, é igual o valor da minha entrada, que é R$ 100, mais o valor do primeiro mês que foi pago, que é R$ 100 também, que são 3 prestações antecipadas mensais, dividido pelo valor da taxa equivalente, que é 1 mais. Como eu não tenho valor da taxa, é o que eu quero descobrir. Lembrando que esse valor vai estar elevado a um tempo, nesse caso, como foi o primeiro valor pago, vai estar elevado ao primeiro mês, que é 1. Mais a terceira parcela, né, é o que sobra pra gente, que nesse caso também é um valor 100, dividido por 1 mais o valor elevado. Nesse caso, como na verdade, nem a terceira parcela, é o segundo mês que foi pago, porque aqui é o valor da entrada, o primeiro mês que foi pago e o segundo mês que foi pago. Como foi o segundo mês que foi pago, está elevado a um valor N, nesse caso 2. Então, basta a gente agora igual a 0, né? Passando os seus valores pro lado de lá, que precisar. Então, a gente tem que 100 dividido aqui, a gente vai copiar 1 mais. Esse aqui a gente copia igual. E, né, elevado à segunda, mais o 100, que foi o valor da entrada, nesse caso, menos 75, igual a 0, porque o 175 estava do lado de cá, eu passei ele para o outro lado da igualdade, né, para o segundo membro, ele ficou sendo negativo, porque igual a 0 também, que nesse caso é a questão da igualdade. Então, a gente resolvendo essa diferença aqui, a gente tem que a gente copia igual, (175) tira, nesse caso, me sobra o que é menos 175, que é igual a 0. Agora, dividindo todos os termos, nesse caso, por 25, vou até escrever aqui, dividindo todos os termos por 25. A gente tem que 4 igual a 1 mais i, né, mais 4
1 mais I, que aqui essa parte aqui a gente vai estar dividindo só os valores, nesse caso, os valores inteiros. Elevado a 2, 75 me dá, sobra 3, que é igual a zero, porque aqui a gente dividiu por 25, aqui também, e aqui também, correto? Agora, multiplicando todos os termos por 1 mais I ao quadrado, então, multiplicando todos os termos, vou anotar aqui, né, por 1 mais I ao quadrado. Porque esse daqui é o valor que tem o maior expoente, então é por isso que a gente vai estar multiplicando por ele. Isso nos resta, vou virar a folha para a gente passar para o outro lado. A gente vai estar multiplicando 4, multiplica 1 mais I, né, que multiplica 1 mais I ao quadrado, mais 4 que multiplica 1 mais I, esse também já está ao quadrado, porque eu já estou multiplicando todo mundo. Eu vou só reescrever. Menos o 3 que está multiplicando 1 mais I ao quadrado, igualando a zero. Aqui, esse aqui, como está multiplicando, nesse dividindo, a gente pode cortar. Vai sobrar pra gente, nesse caso, nenhum. Aqui, como é expoente 2, aqui é só 1, vai sobrar pra gente apenas 1. Então, vai ficar 4 que multiplica 1 mais I mais 4, que aqui não sobrou ninguém. Todos estão levando a expoente 2, né? Então, nesse caso, cancela, cancela, não sobra ninguém. Foi pra 1. Menos 3 que multiplica 1 mais I ao quadrado igual a zero. Então, vai ficar 3, vou só reescrever aqui para o senhor ver o que encontramos. Menos 4 igual a 1 mais I menos 4 igual a zero. Como aqui, isso aqui tá com a cara de quê? Com a equação de segundo grau. Então, como temos a equação de segundo grau, onde a incógnita é 1 mais I, essa daqui, ó, basta a gente saber quem são meu A, meu B e meu C. Então, meu A, a gente tem aqui A é 3, B é igual a menos 4 e C é igual também a menos 4. Então, basta a gente agora descobrir a equação de segundo grau e achar suas raízes. Eu já fiz aqui a equação, né? A gente descobriu, nesse caso aqui eu desmembrei os termos, né? Para ficar mais fácil. Eu cheguei no resultado em 3x ao quadrado mais 2x menos 6x menos 4 igual a zero. Por quê? Porque menos 2x mais 6x, eu vou chegar nisso daqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa aqui, 3x ao quadrado, na verdade, menos 4x, menos 4, igual a zero. Isso daqui é a minha equação. Por mais que ela está multiplicando aqui os valores de 1 mais i, que é o valor da minha incógnita, essa aqui é a minha equação. Aqui eu apenas separei os membros, para ficar mais fácil. Então, aqui, isso resulta em x multiplicando 3x mais 2, menos 2, que multiplica 3x mais 2, que é igual a zero. Por que aqui? Porque aqui fica mais fácil agora para eu achar quem são minhas raízes, meu x1 e meu x2. Então, a gente tem x menos 2, com esse a gente tem, que é a minha primeira raiz. Nesse caso, vai ser x menos 2 e 3x mais 2, que é igual a zero. Então, x menos 2 igual a zero, a gente sabe que é x igual a 2. 3x mais 2 igual a zero, a gente sabe que 3x é igual, passo 2 para lá, negativo, fica x igual a menos 2 sobre 3. Então, a gente achou nosso x1 e nosso x2, certo? Então, eu vou colocar aqui, onde o valor da minha incógnita de 1 mais i, vamos dizer que a nossa raiz, a raiz 1 é 2 e a raiz 2, que é a segunda, né, o x2, é menos 2 sobre 3. Menos 2 sobre 3 é a mesma coisa que 0,666, é uma dízima periódica. Como a taxa
é positiva, podemos desconsiderar o quê? O valor negativo. Então, esse valor aqui pra gente, a gente não quer saber dele. Ele para nós é desconsiderado. Assim, a taxa de juros efetiva fica sendo 1 mais I igual a 2, onde I é igual a 2 menos 1, correto? 2 menos 1. Por que igual a 2? Porque eu igualei o resultado que eu descobri. Então, é a minha incógnita, é 1 mais I igual a 2. Passando para o lado de lá, a gente tem 2 menos 1. Então, I é igual a 2, tira 1, fica sendo 1. 1 equivale para nós a 100%. Então, a alternativa correta para nós é a letra A, que é 100%. Certinho?